Pessoal, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, Boa noite. Opa, vamos lá então. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa aula. Aqui hoje a gente já vai. O assunto assim, ele é bem direto hoje, então vai ser um pouquinho mais rápida a nossa aula. Eu queria carinhosamente agradecer a presença de todos aqui, da Agatha Maria, da Alexandra Pupo, da Aline Costa Alves. é, só um minutinho aqui, deu certo. Português Brasil, idioma falado, deu certo. Então vamos lá. Obrigado pela. Eu agradeço a presença da Agatha Maria, da Alexandra Pupo, da Aline Costa Alves, da Ana Júlia Lara, da Andréia, da Anne Caroline, da Aniele Cristina, do Carlos Daniel, da Dione Castro, da Flávia Beatriz, da Georgia Berger, da Giovana Mendes, da Janaína Alves, da Jennifer Miranda, João Victor, do José Augusto, da Júlia Victória, do Cauê Oliveira e da Kathleen Berlato Rodrigues. E chegou o Cauê Oliveira dos Santos, ok? Perdão se eu esqueci alguém, que o pessoal está entrando aqui direto, né? Muito bom isso. Nós vamos começar aqui a nossa aula. E aqui eu quero abrir já aqui para vocês, para a gente compartilhar aqui o nosso caderno de agendas, que é o nosso caderno onde temos os nossos temas e estudos das agendas, ok? Ali está toda a informação que vocês devem estudar para o exame presencial, tá? Então vamos lá. Bom, nessa agenda a gente vai falar sobre o planejamento, a importância dele dentro da administração e do mundo corporativo, empresarial e também da nossa vida pessoal. A grande importância do planejamento é que você tem que ter um alinhamento de definir as suas metas e objetivos, seja na vida pessoal ou seja na indústria, né? No mundo comercial, no mundo empresarial, no mundo corporativo. Então, nós temos que entender que o planejamento é uma ferramenta que parte de um conceito e que é de suma importância porque através dele, que é a organização ou nós, a nossa vida pessoal, definindo nossos objetivos, nossos ideais, nós começamos a trabalhar em cima desse projeto, desse planejamento. Não tem como você chegar num ponto definido se você não definir um ponto na sua vida ou em qualquer coisa que você faça. Porque aí você tem que traçar o caminho que lhe é o mais adequado, com menos esforço possível, para que você chegue no objetivo desejado. Por isso que a gente fala lá na Agenda 1 sobre a eficiência e eficácia, né? Porque isso é o ponto culminante dentro de um planejamento, né? Se você objetivou alguma coisa, se você chegou então a realizá-la e qual foi os métodos utilizados, se eles foram inteligentes ao ponto de fazer com que você, no seu objetivo, chegasse à conclusão dele. E para isso, então, há o planejamento. Então, pessoal, pensando nessa condição do planejamento, nós temos que definir caminhos para que nós cheguemos naquilo que a gente alinhou como um futuro de algo desejável, de algo que a gente se coloca como ideal de vida, como ideal dentro de uma empresa, porque uma empresa é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa também, ela existe, né? Ela mesmo sendo uma pessoa jurídica, parece que é algo morto, mas ela é uma empresa, ela tem vida, né? Ela se relaciona com a sociedade, com o mercado, com outras empresas. Então, é muito importante a gente entender que a pessoa jurídica é uma pessoa também. Então, as habilidades que a gente vai falar nessa agenda é o reconhecimento da importância do planejamento e sua definição dentro dos perfis profissionais, atender todas as necessidades da organização e aplicar esses conceitos de proatividade e reatividade
para a gente entender melhor como isso funciona, né? Porque tem pessoas que são proativas, tem pessoas que são reativas. E é através da pessoa física que a pessoa jurídica vai ser uma empresa proativa ou uma empresa reativa dentro do mercado. Sendo reativa, geralmente nunca obtém muito sucesso. Também na sua vida da mesma forma. Aqui a gente tem uma historinha aqui da campeã, né, de ginástica olímpica, que conseguiu diversas medalhas, né, que é a Rebeca Andrade. E essa moça realmente ela tem uma trajetória de muitas superações, né, buscando, claro, a sua superação e o objetivo final realmente era os Jogos Olímpicos e outras competições internacionais e nacionais, para que aí, através dela, ela conseguisse aí o objetivo alcançado, mas foi através do seu esforço contínuo, de um longo planejamento, tá? E de uma proatividade, né, dentro desse contexto. Então, ela tem uma trajetória inspiradora, ela tem uma trajetória que mostra vários momentos de muita superação, tá? Ela teve aí, claro, um esforço sobre-humano, né? Porque é algo que demanda muito do corpo humano, da concentração, do equilíbrio e de um planejamento que é o resultado de um esforço e de um plano que tem que ser muito bem elaborado. Então, isso daí é um exemplo que serve para nós, porque quantas pessoas também que a gente conhece que são ícones, né, na história, eles objetivaram, eles definiram, eles trabalharam arduamente em busca do seu sucesso pessoal. Então, aqui é uma motivação, até podemos dizer assim, né, para que você, né, sempre busque, nos seus sonhos, realizar os seus ideais, tá? Fazê-lo com que ele se transforme em algo concreto. E aqui no planejamento, a gente vê que há uma questão muito importante, que são os objetivos que você vai colocar em curso, dividi-los em etapas, em ações necessárias dentro de cada uma dessas etapas, e entender quais são os desafios que você terá que enfrentá-los e as alternativas que você terá que usar como ferramentas, tá? Então, isso é muito importante dentro da condição do planejamento, porque aí você vai, de uma forma ou de outra, desde as dificuldades que sempre surgem dentro de um planejamento, você tem que trabalhar com o tempo, com a motivação pessoal, com os recursos que você tem e organizar toda essa ideia, né? Para que você transforme em alternativas como uma ferramenta para vencer os desafios. Então, nós temos aqui um pensador dentro da área da administração, eu gosto muito dele, já faleceu em 2005, mas é o Peter Drucker, porque ele é um dos principais pensadores da administração, aonde é reconhecido como até o pai da administração moderna na atualidade, mas os seus estudos foram importantes por quê? Porque ele defendia sempre que o administrador de uma empresa tem que, além de controlar somente os recursos de uma empresa, ele deve ser aquela pessoa que vai planejar, inovar, desenvolver, liderar pessoas, desenvolver pessoas, porque ele entendia que o ser humano dentro da empresa é uma engrenagem propulsora. E essa engrenagem, quanto mais você afiar os dentes, quanto mais você trabalhar esse sincronismo, mais será a contribuição entre os pares para que o planejamento da empresa e nos seus objetivos de inovação, crescimento, valorização dentro do mercado, ele se torne um ponto estratégico dentro desse processo de desenvolvimento, porque é o ser humano que são os protagonistas das ideias, né? Que vai influenciar todo esse processo dentro de uma empresa. Então, uma empresa bem-sucedida tem pessoas bem-sucedidas, né? Tem pessoas alinhadas com o objetivo da empresa e que entendem as necessidades de uma sociedade. Então, não é o empresário somente, né? Não é algo totalmente fechado. Na verdade, nós estamos falando aqui de uma gestão que objetiva todo o contexto dentro da empresa, claro, reconhecendo os planos estratégicos dentro dessa organização, mas a contribuição da gestão de pessoas e a inovação por parte delas é algo crucial, né? Então, você planejar é você decidir algo, é você buscar a informação
daquilo que você precisa para alcançar o objetivo que você deseja. Simples assim, tá? Então, na nossa vida, principalmente, se nós levamos a vida, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não dá certo, pessoal, tá? Isso é um conto, é uma música, é um poema, é um pensamento, mas na vida, né, como um todo, de forma real, o planejamento é o processo sistêmico que vai fazer com que você desenvolva o seu pensamento no âmbito futuro, buscando resultados os quais você deseja que já comece no seu presente, e com isso você realize futuramente, no futuro próximo, tudo aquilo que você colocou aí no arcabouço do seu desenvolvimento pessoal ou empresarial. Então, é extremamente importante nós entendermos que tudo isso faz parte do contexto da nossa sociedade, né? Ele nada mais é o planejamento do que uma ferramenta, um instrumento que vai servir primeiramente na nossa vida e depois na vida das organizações. Então, tudo que nós fazemos no dia a dia, nós devemos ter um plano, né? A hora de levantar, o que eu vou fazer no decorrer do dia, dentro de determinadas horas, porque você pode transformar seu dia em 2, 3, ao passo que outros podem fazer de 3 dias, não dá nenhum, né? Então, o planejamento é a fonte de tudo. E dentro deles existe uma coisa chamada disciplina, tá? A disciplina, na verdade, é traduzida como a atitude que você toma de forma dinâmica dentro das decisões para que você foque o resultado que você deseja, tá? Então, você tem que ter essa flexibilidade de entender que você tem que ter plano A, plano B, plano C. Você te levantou cedo, cumpriu seu plano, ótimo. Você, por algum motivo, se atrasou, você vai ter que eliminar algumas ações para que o seu dia entre no ritmo do seu planejamento. Então, é muito importante a gente buscar todo esse processo, porque é desse processo que nós vamos chegar em duas resoluções. Pessoas que são proativas, aquelas que não esperam ser mandadas, elas determinam o que fazem na busca de seus objetivos, antecipam situações e buscam soluções dentre problemas que eles sabem que acontecem. A gente sabe que no nosso dia a dia sempre tem problemas, né? Você vai tomar uma condução, de repente aquele dia quebrou o ônibus, está de greve. Então, nós temos que ser proativos e saber o que vamos fazer posteriormente a isso, né? Para vencer essa dificuldade. E a atitude reativa é aquele que sempre espera alguém sugerir o que deve ser feito para que ele possa posteriormente agir de acordo com aquilo que mandaram ele fazer. Então, pessoal, a diferença está aí, né? Nós temos, talvez, no mundo, a maioria das pessoas são reativas e a minoria são pessoas proativas. Então, você vê pessoas que se superam de uma forma que é algo, né, como se diria, inquestionável, né? Você fala, o cara venceu, porque ele lutou, ele é proativo, ele, né, ele é criador, ele é inovador, ele é batalhador. Então é muito importante isso dentro do planejamento, tá? Enxergar as mudanças nunca como uma tragédia, mas oportunidades para que você tenha um aprendizado e um crescimento. Então nós temos vários exemplos na vida, desculpa, nós temos vários exemplos na vida, por exemplo, como o Silvio Santos. Nós temos aí vários cantores que tiveram altos e baixos, né? Estão sempre se reinventando. Nós tivemos aí o Albert Einstein, né? Que a gente sabe que na vida dele ele teve vários percalços, porque ele era alemão, ele era do nazismo, né? Ele pertencia àquele grupo de cientistas e, né? Nesse desmantelamento da guerra, ele ficou alguns anos, né, na prateleira, porque ninguém sabia, né, a intenção real dos alemães, mesmo ou na União Soviética ou nos Estados Unidos. Então, ficaram um tempo na prateleira, né, para ver e tal. E nesse tempo, passavam dificuldades, enfim, né, e depois se superaram, ok? Então, nós temos aí uma gama de atletas, nós temos cientistas, nós temos empresários, nós temos pessoas que vieram de baixo e chegaram lá em cima, né?
como a gente tem aí as montadoras, grande parte delas são jovens que vieram de um berço muito pobre e se superaram, né? E conseguiram ser grandes empresários com grandes ideias. Mas isso é o planejamento, isso é você enxergar dificuldades como oportunidade de aprendizagem, de mudanças para o crescimento futuro pessoal seu, da sua empresa, no caso, e ter essa iniciativa, né, de planejar e buscar com responsabilidade aquilo que você deseja. Mas o reativo não é assim, né? O reativo ele espera o problema surgir para depois ver o que ele vai fazer, muitas vezes esperando que o outro dê a ideia. Ele é sempre resistente a qualquer tipo de mudança, né? E ele decide apenas quando é pressionado em circunstâncias realmente extremas, né? Então a gente vê isso às vezes dentro da família, dentro de amigos, né, parentes. Então a gente tem que tentar mudar esse pensamento e ser mais audacioso, né? Porque o planejamento pede audácia, né? Então, para que tudo isso aconteça, pessoal, planejamento é estudo. Planejamento é evitar problemas com antecedência e, claro, evitar que você se acumule com tantas coisas a serem feitas, porque quem trabalha muito não tem tempo de pensar, e quem não tem tempo de pensar não tem tempo de ganhar dinheiro, e também não tem tempo do seu desenvolvimento pessoal. Sempre que você aprende novas coisas, talvez você use naquela área e em outras áreas adjacentes, né? Então, o aprender nunca é demais. E claro, pessoal, numa vida pessoal, numa empresa, você precisa de vários recursos que hoje nós temos disponíveis e que sempre houveram, né? Cada qual no seu tempo. Mas toda ferramenta de conhecimento é oportunidade de crescimento, tá? E aí, no caso, pessoal, é, qual é a importância, então, do planejamento? O planejamento ele vai abrir um espaço para sempre um crescimento pessoal, empresarial, inovações, conhecimentos que vão incentivar você a sair sempre daquilo que é antigo, padronizado, né? Soluções que já são prontas, você vai estar sempre criando novas situações, e novas situações atendem novas necessidades do mercado, tá? Então, por que planejar? Porque você reduz as incertezas, porque você se prepara para situações inesperadas, você pode ter mais controle e previsão do futuro, e você pode inovar e criar novas coisas aonde outros não fazem, porque não pensam, não buscam, não são proativos, tá? Então, aqui nessa nossa atividade, ela é muito assim, né? Por que planejar? É isso que nós falamos. Ah, mas, Carlos, eu sou reativo. Você é reativo porque você quer, mas depois você pode ser proativo. Você pode falar, não, chega. Né? Porque muitas vezes a gente vive na ótica do outro. A ótica do outro tem que ser analisada. Pode ser muito boa, pode ser muito prejudicial a você. Então, por exemplo, eu tenho aqui, hoje eu escutei vou dar um exemplo para vocês. Eu escutei de um médico tendo aí três, quatro filhos, só um se tornou médico, os demais seguiram outros caminhos. Na visão dele, ele queria que todos fossem médicos. Mas cada qual tem um caminho, cada qual dos filhos dele, pela formação que teve, pelas oportunidades e também pelo apoio, se tornaram pessoas bem-sucedidas, né? Então é muito importante o ambiente que você está, as pessoas que comungam com você, pessoas proativas, né? Porque o reativo é sempre aquele camarada negativo, muitas vezes, que impõe sobre você, não que você seja negativo, ele impõe sobre você uma negatividade de tirar sua motivação, né? O seu ideal. Então, às vezes, as pessoas gostam de protagonizar a vida do semelhante, ou mesmo um funcionário dentro de uma empresa, ele resiste a uma mudança que pode levar a empresa a um grande crescimento. Então, esses funcionários hoje são muito observados no mundo atual, porque tudo hoje se trabalha por célula dentro da empresa. E essa pessoa dentro de uma célula, que se precisa acima de proatividade, de pessoas atuando, essa pessoa, de repente, é um percalço no caminho, tá? Um exemplo clássico, a empresa 3M no Brasil limitou muito as suas ações, porque o Brasil não está dando condições, né? Nós estamos empobrecendo, né? Nós empobrecemos muito nesses últimos 40 anos, né? A Coreia cresceu muito nos 40 anos, a Alemanha mais ainda.
mas nós empobrecemos muito, né? Nós somos um país que crescíamos muito. E, enfim, agora não estamos crescendo mais como deveríamos. Mas, o que que acontece? Dentro dessa ótica que eu estou falando para vocês, nós tínhamos essa proatividade, né? Nós tínhamos ideais, nós tínhamos busca, nós tínhamos pessoas, né? Como dentro da empresa 3M que eu falei, voltando à 3M, é uma empresa que quer pessoas proativas, porque eles estão inventando toda hora coisas novas ou melhorando o que já tem. Por isso que é uma empresa que tem um know-how no mundo enorme, né? Atua em quase todas as áreas, né? Desde a medicina, da ciência espacial, aeronáutica, marítima, tudo que você imaginar tem ali um produto da Exame, né? Ferramentas, né? Equipamentos. É uma empresa que busca inovação constante e resolução de problemas. Tanto é que os foguetes, né, que vão para a Lua pode falar, né, nem mais para a Lua, foguetes que vão para o espaço, como as naves americanas que vão para o espaço, Columbia, Discovery, aquelas aeronaves, todas têm uma película de filme da 3M contra raios gama, raio violeta, isso, aquilo, aquele outro. Quem desenvolveu? A 3M. Imagina a qualidade desse produto sob situações extremas, sob uma velocidade alucinante, sob condições do espaço, extremo calor, radiação e frio, e isso dentro de um vidro, né? Que o torna mais especial, com mais proteções. Quer dizer, dentro de um produto desse, essa empresa absorve vários equipamentos que fornecem as condições para que se vá para o espaço. Junto com ela temos a Dupont, que também, igual a 3M, outro segmento, mas também atua em diversas áreas, né? Em múltiplas áreas. Mas essas pessoas eram extremamente proativas e começaram com coisas simples e hoje estão em coisas muito complexas porque buscam o que? A melhoria contínua. Então, quando você sonha, quando você planeja, quando você mentaliza, quando você busca, você realiza, tá? Essa é a palavra do planejamento nessa noite para vocês. Aí vocês podem dar uma lidinha no texto. Eu vou agora com vocês diretamente para a nossa atividade, né? A nossa atividade, eu vou compartilhar de novo a tela. Me fala se vocês vão estar vendo, né? Eu vou compartilhar agora aqui o nosso simulado. Peraí. Vocês estão vendo aqui a página do simulado? Sim, Agora vocês estão vendo a questão do simulado? sim, perfeitamente. Ok, obrigado pela gentileza. Questão 1. Leia o texto a seguir. O planejamento é essencial para a eficácia de uma boa administração. Eficácia é chegar no objetivo final desejado. Não adianta querer abrir o próprio negócio se o objetivo a ser alcançado não está claro. O planejamento pode e deve ser mudado, afinal, o mundo está em constantes mudanças e as empresas têm obrigação de acompanhá-las. A maneira de atingir os objetivos traçados vai se adequar a cada época. Por isso é importante estar bem informado e fazer com que o planejamento caminhe junto à atualidade.
No Brasil, milhares de pequenas empresas fecham por ano e tem como uma das causas a falta de planejamento e organização. Pessoal, existe a falta do planejamento e organização, mas existe também uma outra questão, né? As empresas têm um custo muito alto para sobreviverem, e isso é mais um problema que causa aí o fechamento das empresas. Por isso tem que ser planejado muito bem a questão tributária também. E os custos, como aluguéis, água, luz, telefone e tudo mais, internet, funcionários. Mais importante que abrir uma empresa é saber administrá-la. E se o planejamento não está caminhando junto ao objetivo esperado, é necessário que se faça uma análise profunda, traçando novos planos para esta caminhada. Adaptado, né, do site administradores.com, que vocês devem acessá-lo. Tem matérias maravilhosas, artigos, que ajudam muito vocês a entenderem aí todo esse processo da administração e os conceitos que estão ali dentro. Então vamos lá na pergunta do simulado. O planejamento é um processo contínuo que significa contribuir para o alcance de metas por meio de delineamento de objetivos e escolha do caminho que será seguido para o melhor funcionamento da empresa. Isso está correto, né? Até a resposta está aqui, 1 e 2. Sim, aqui o 1 está correto. Vamos ver o 2 se está correto. Oriente os esforços necessários para a tomada de decisão no presente com reflexos no futuro. Sim, uma tomada de decisão presente tem reflexos futuros, com o máximo de conhecimento possível da conjuntura. Está correto, porque qualquer decisão que você tome, você tem que ter conhecimento profundo de todo o processo, para que, quando você tomar uma decisão, ela tenha reflexos positivos no futuro e não negativos. A 1 e a 2 está correta, então não seria somente a 1, porque a 2 também está colocando um ponto aqui extremamente claro. A terceira, deve obedecer sua forma original de organização. Aplicação e análise dos objetivos propostos até que eles sejam alcançados de maneira aceitável. Está errado, porque você não pode obedecer uma forma original de uma organização apenas. Por quê? Porque dentro de um planejamento há intercorrências. E quando há intercorrências, você tem que usar o plano B, você tem que ser flexível dentro do planejamento. É aquele ditado do bambu. A árvore, como o cedro, ele pode cair ao vento e até quebrar no meio, porque ele é rígido. Ele, né, ele vai de encontro ao vento. Por que que o bambu não quebra? Porque ele deita até o chão, né? Ele é extremamente flexível, ele deita até o chão, acabou o vento, ele volta, né? Então, por isso que o plano tem que ter plano A, plano B, tem que ter flexibilidade no planejamento. Então, a terceira não está correta, porque ele diz que a forma original tem que ser mantida. E jamais você pode manter algo, porque você, mesmo tendo previsibilidades, essas previsibilidades podem mudar de acordo com as situações atuais, né? Então, você planeja uma coisa para sua empresa, surge uma guerra, como lá na Ucrânia, a coisa virou completamente, né? Você, na época da pandemia, você tinha uma previsão, veio a pandemia, quantos comércios faliram? Porque não podiam abrir e o cara não podia ganhar, não podia ganhar, não podia abrir, não podia pagar aluguel, não podia pagar aluguel, não podia pagar os funcionários. No final das contas, um monte de empresa faliu, ficou devendo, outros que tinham laço fecharam e mandaram todo mundo embora, pagou as contas e, de repente, você viu aí a loucura de tudo isso que ocorreu, né? E aí a questão aí do Dr. Fauci aí, né? Devia ser falsário, né? Foi realmente tudo o que não deveria ter sido, né? Não vou entrar em detalhes aqui disso agora, mas tomamos vacina que não deveria, enfim, um monte de coisa que surgiu de maneira que não deveria ser conduzida daquela forma. Foi uma falta de planejamento por informações falsas, né? Pelo controle de pessoas que ganharam centenas de milhões e bilhões de dólares com todo esse processo em cima de uma coisa que não deveria ter tomado a dimensão a qual foi tomada, né? Por ter sido resolvido de uma outra forma muito mais simples, né? Então, a terceira realmente não é.
Segue-se uma rotina de operações pré-estabelecidas e já conhecidas no plano maior da empresa, para evitar atitudes dinâmicas dos envolvidos. Gente, como é que vai evitar atitudes dinâmicas? Nós precisamos ter atitudes dinâmicas de quem está envolvido. Nós precisamos de gente proativa. Eu não posso ter gente reativa. Então, seguir operações pré-estabelecidas, tudo bem, tá certo. Já conhecidas, tudo bem. Do plano da empresa, tudo bem. Mas evitar atitudes dinâmicas, isso está errado. Se nós estamos falando em proatividade, eu estou negligenciando atitudes proativas. Então, a quarta está errada, a terceira está errada e somente a primeira não poderia ser. Então, é a 1 e a 2. Vocês entenderam a lógica das perguntas e das respostas? É isso que vocês têm que trabalhar, entendeu? Pensar o porquê que foi a questão certa e porquê que foi pensar o porquê das respostas certas e do porquê das respostas erradas. Tá entendendo? Porque esse tipo de pergunta vai cair no nosso exame. Vamos dar talvez um outro texto com a mesma situação, mas as respostas vão estar orientadas nesse mesmo modelo, tá? Ou, de repente, as respostas serão as perguntas e as perguntas que estarão aí serão as respostas, né? Por isso que ajuda muito fazer o simulado. Eu falo sempre com os alunos, façam com eles, porque chega no exame, eu tenho um alto nível de aprovação. Por que será? Será mediante esse trabalho que estamos fazendo aqui agora, tá bom? Na questão 2, durante a execução de qualquer planejamento, é comum que este seja repensado corretamente, tem que ser repensado e adequado às situações diversas que surgem momentaneamente, né, que a gente não prevê, e as ameaças internas ou externas. É a questão aqui, nós estamos falando da análise SWOT ou FOFA, que dentro da empresa são as forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, que você tem que analisar, que vamos ver um pouquinho mais para frente na nossa agenda, acho que é 4 ou 5. Análise fofa, que SWOT e fofa é a mesma coisa. SWOT é o termo em inglês e fofa é o termo abrasileirado aí, a tradução. Bom, sobre planejamento e sua aplicação, é válido afirmar que os autores e coordenadores de um projeto devem imediatamente passar o trabalho para uma outra equipe ou encerrá-lo antes do fracasso. Se a nossa função como administrador é vencer o fracasso, eu vou passar a bola para os outros. Pelo amor de Deus, né? Se o dono de uma empresa pagar para o administrador, que quando chega na hora dele usar a mente para administrar e vencer a dificuldade, ele antecipa a desgraça e passa para uma outra pessoa, porque aí ele diz que não compete a ele, não tem como. Então, essa aqui está errada mesmo, né? De cara. Manter uma atitude conservadora, não se mantém atitude conservadora, não se mantém atitude conservadora, não se mantém atitude conservadora. Voltada para o trabalho tradicional, não se tem trabalho tradicional. Tradicional é aquilo que está parado, estagnado, é aquilo que é apenas reativo. Evita surpresas causadas pelas mudanças externas e representa a melhor saída. Gente, como que algo que é obsoleto, tradicional, passado, está engessado, pode ser algo que vai ajudar a empresa? Está errado. Ele cumpriu a sua função de reduzir as incertezas. Até que bacana, inibir o novo. Você não pode inibir o novo. Se estamos falando em criação, se estamos falando em proatividade, como é que eu vou inibir aquilo que é novo? A criação e a previsão do futuro para garantir o sucesso da organização. Bom, é um contrassenso, né? É um contrassenso. Se você tem sucesso pela criação e inovação, você vai inibir o processo de criação? Inovação? Se eu acabei de falar que a 3M é uma empresa que inova a cada dia produtos das mais altas qualidades. Eu já trabalhei com vários produtos da 3M em atividades anteriores. É, vai no mercado, vai. Compra lá o pano amarelinho da 3M para enxugar sua pia e como o pano da outra marca concorrente nacional, britânica, sei lá, outro nome lá. Usa as duas
Os dois paninhos amarelinhos. Igual só é a cor. Porque você vai notar que o Data Exame tem uma durabilidade maior. Tudo é melhor, tá? Tudo é melhor. É alta tecnologia. É mais caro? Sim. Mas no custo final, a durabilidade e o retorno, não estou fazendo propaganda da 3M, é muito melhor. Entendeu? Essa outra empresa copia, mas concorre com preço menor, mas não tem a mesma qualidade de tecnologia. Tá? Para nós no Brasil, as pessoas podem até comprar, mas lá fora, em muitos países, não querem nem olhar outras marcas, é 3M, né? Porque são produtos inovadores e eles têm o know-how, não adianta. A pessoa pode copiar, mas não tem a mesma matéria-prima, entendeu? A mesma tecnologia, tá? Então, né? Também essa terceira está totalmente errada. Vamos aqui. Um, dois, três, a quatro. Deve ser imutável. Já começou errado. Planejamento imutável, falei, engessado, não existe. Para proporcionar um risco zero. Gente, coisa imutável não tem. Coisa imutável, o risco não é zero, é absoluto. Tá? Você vai, como se diz, tomar na cabeça e aumentar as chances de encontrar soluções para as ameaças que surgiram. Como é que algo imutável pode encontrar soluções para aquilo que surge que é novo? É o novo buscando acertar o novo. O antigo, imutável, vai fazer o quê? Nem como. Então vamos dar um exemplo aqui. No passado você tinha os carros que eram pintados com um fundo chamado cromato de zinco verde, aí óxido de ferro vermelho, aí vinha o primer, e aí vinha a tinta. E os carros enferrujavam muito. Mas aí o que que é analisado? O carro está muito quadrado nas pontas. Tem que ser mais redondo para não parar a água. Mas por que que o carro enferruja com toda essa camada? Alguém que não era imutável pensou o seguinte: a água está descendo na chapa, a tinta é porosa. Mas como a tinta é porosa? Vamos ver no microscópio. O microscópio colocou lá e falou: a tinta é porosa, então a umidade desce na chapa e vai vencendo a tinta e com o tempo ele enferruja. Nossa, como é que nós vamos vencer isso? Aí, claro, um químico esperto a beça falou: nós temos que selar a camada, tirar o oxigênio da chapa. Aí ele foi e inventou um negócio chamado, como é que é? Primer, cromato não, é, wash primer. Wash primer. Wash, né, vem de água, primer. É um primer para vencer a umidade, para vencer a água. Então, é uma tinta que ela não tem poros. Ela é aplicada de maneira muito superficial. Ela não tem poros. Ela isola completamente a chapa de qualquer contaminante de umidade. Aí os carros duram muito mais quando não é batido, quando não é riscado, dura muito mais, enferruja muito menos, né? E aí, claro, usa-se isso e outros processos que eu acabei de falar aqui agora, e aí aumentou-se a durabilidade da chapa nessas condições, ok? Então, pessoal, não pode ser nada imutável, né? É um contraponto aqui. Aí vamos ver a última que diz que é a correta. Os seus coordenadores devem recorrer ao plano B, beleza? Que eu falei, tem que ter plano A, plano B, plano C. A alternativa utilizada se o plano original deixar de atingir os objetivos propostos, porque pode haver mudanças na decorrência do caminho, certo? Entendeu? Então, pessoal, esse tipo de pergunta cai na prova. Ele vai cair na prova, com certeza, tá? Então, já estuda bem isso aqui, porque isso cai no nosso exame presencial. Esse tipo de questão de planejamento vai cair duas questões, aí cai mais questões relacionadas ao planejamento, aí a questão de proativo, reativo, de eficiência e eficácia. Daí ele já faz umas 6 questões brincando e você já acerta as 6 de cara. Acertou mais 10, você já passou. É no mínimo 16 questões para ser aprovado no exame presencial. Tá claro?
E aqui fechando, então, pessoal, vamos sair daqui, ok? Vamos lá. Opa, vamos lá. Aqui deu errado. Deixa eu fechar aqui, peraí. Vamos pegar aqui. Peguei, não. Pronto. Agora nós vamos, sabe aonde? Nós vamos na atividade do fichário e do debate, tá? Vamos lá de novo. Ai, meu Deus do céu, vamos aqui. Minhas turmas, atividade, acompanhar mediação. Esse é o meu ambiente, fichário. Vocês estão vendo o fichário da Agenda 3, pessoal, que eu estou abrindo ele aqui agora? Estão vendo? Apareceu. Sim. Beleza, obrigado. Gente, vou dar uma dica para vocês. Você vai fazer o fichário debate, você tem que ler primeiro o caderno de agendas. Mandei para todos vocês o link. No e-mail consegui até baixar ele e mandar em PDF. Você pode acessar ele pela Mediateca, como eu já expliquei lá na aula inaugural. Vocês têm a aula aí salva, o link, mandei para todo mundo. Está lá no YouTube, é só ir lá e ver. Vou dar mais uma dica. Gente, leia o caderno de agendas umas 2 vezes, faça a praticidade do fichário e segundo momento é do debate. Com isso, vocês vão conseguir fazer rapidinho essas 2 atividades. Pode usar o Google Gemini, pode usar o chatbot, não tem problema, para complementar a atividade. Não faz atividade muito assim objetiva da sua cabeça, tal. Faz algo mais pensado, usa os exemplos, os conceitos, né, para que a sua atividade fique melhor. Fique atento às datas das atividades, porque a atividade feita na semana de recuperação, você não consegue MB, nota máxima é B. Outra coisa, eu vou mandar amanhã mensagem para todos os alunos que não acessaram o nosso ambiente até agora, não participaram do curso. Estão inscritos, mas não participaram do curso. Vejam, eles, se caso passar alguém aí, não faça questão, tá? Que às vezes passa, né? Você fez a agenda 3 e não fez a 1 nem a 2. E de repente passa, né? Eu vou ter que mandar a mensagem para você e tudo mais. Mas às vezes, quando eu mando a mensagem, ele não fez a 1, a 2 e a 3. Eu mando de manhã, detalhe, ele faz a 3. Por que você está me chamando? Eu fiz atividade. Você fez a 3, mas não fez a 1, não fez a 2, entendeu? Então não leva pelo lado negativo, porque a minha função é estar chamando vocês, é estar orientando, entendeu? E tem alunos que não entrou até agora, não fez nem a sua apresentação, não fez a agenda 1, não fez a 2, não fez a 3. Pode ser que ele vai fazer tudo da agenda 5. Acontece, né? Mas eu estou aqui nesse auxílio, né? E qualquer dúvida, fala comigo no Correio Tec. Não manda mensagem no e-mail pessoal, no CPS. Fala comigo no Correio Tec, é o nosso canal de e-mail. É mais rápido, é mais objetivo, porque no CPS tem informação sua, tem do Centro Paula Souza para mim, tem da ITEC, fica muito lotado. Então, no Correio Tec, estou fazendo ali as correções, eu já vejo quando cai, eu já respondo quase que de imediato, né? Estou ali fazendo, quando eu volto, puf, um correio técnico, eu vou lá e já respondo, entendeu? Então, peço que vocês, por gentileza, então, falem comigo no Correio Tec. Tem o fórum lá que eu abri de dúvidas, mas aqui no Correio Tec a coisa é melhor, é bacana, tá bom? Pega rápido. Tá bom? Me dá só um segundinho, pessoal. Não, vamos terminar aqui depois. Eu peço para que ninguém saia. Só mais alguns minutos, ninguém saia, que eu vou puxar a lista de presença, tá bom? Só mais um minutinho. Aqui a Mariana está falando, né, no texto aqui do seu próprio negócio, tá? Ela é recém-formada em fisioterapia.
e ela decidiu então começar aqui o atendimento dela em domicílio, oferecendo as aulas de Pilates e para pessoas que buscam uma qualidade de vida melhor, uma reabilitação, um bem-estar. E aí, nos primeiros meses, alguns pacientes foram sugerindo a indicação de amigos, familiares, como sempre acontece, e vai aumentando a clientela. E a Mariana acreditava que bastava continuar trabalhando com dedicação para que o seu negócio prosperasse, tá? De forma natural. Com o passar do tempo, ela viu e percebeu que o número de atendentes, que o número, né, de atendimentos variava muito, né? Em alguns dias a sua agenda ficava ou cheia e outros ficava vazia. E ela então aceitava qualquer horário solicitado pelos pacientes e percorria longas distâncias para o atendimento dessas pessoas, os seus clientes. E não estabelecia metas, né, de crescimento, não havia planejamento, seus investimentos e quase não. Ela divulgava o seu trabalho, né? Ela achava que o boca a boca funcionava bem. Somente quando percebeu a redução da renda, começou a pensar em alternativas para atrair novos clientes e reorganizar a sua rotina de trabalho. Na verdade, aqui é um caso que acontece muito, de pessoas que não querem pagar um local, não têm condições naquele momento, ficam atendendo em domicílio, mas muitas vezes as pessoas não querem ser atendidas no domicílio. São raras as pessoas que, por conta de locomoção, querem ser atendidos no domicílio. Eles preferem sair de casa, eles preferem um local já que esteja todo adequado, né, com equipamentos e tudo mais, porque indo na casa das pessoas, é claro que há um limite muito severo, né? Para diversas atividades que os aparelhos podem ajudar. Então, Mariana compreendeu que apenas ser uma boa profissional não é o suficiente para transformar seu sonho em um negócio sustentável. Também precisar planejar, tomar decisões e agir antes que os problemas acontecessem como estavam acontecendo. Questão 1. Você analisou a situação da Mariana, identificou as duas ações reativas, não proativas delas, e propunha duas, e, claro, e proponha duas ações proativas que ela poderia adotar para fortalecer seu negócio. Em seguida, explique que de forma, em seguida, explique de que forma o planejamento pode contribuir para transformar o seu sonho em um empreendimento mais organizado e sustentável. Essa resposta está lá no caderno de agendas. Está lá, com exemplo, com tudo. Então, você pode, né, e deve recorrer ao caderno de agenda. Você pode recorrer a IA? Da mesma forma, você pode recorrer para melhorar o seu texto, né? Faça o texto na letra Calibre ou Time News Roman, ou, eu falei Arial. Arial, Times ou Calibre, fonte 12, beleza? Faça no Word, formata, deixa o texto justificado, né? Saindo a primeira linha até a última, todas iguaizinhas, bacana. Quando você postar no espaço do fichário ou do debate, na caixa de texto, vai ficar bacana. Não vai dar problema nenhum. Só subtítulos assim, que nem como está aqui questão 1, questão 2, você deve deixar em negrito, mas não precisa mudar a fonte, beleza? Vamos lá, questão já resolvemos. Imagine que Maivana decidiu colocar seu planejamento em prática e quer divulgar seu serviço para conquistar novos pacientes. Você é o administrador, você está sendo pago para ajudá-la. Utilizando uma ferramenta de inteligência artificial IA, por exemplo, o Google Gemini, o Capilote, o ChatGPT ou o chatbot, elabore um material gráfico simples para divulgar seus atendimentos, fisioterapia domiciliar e aula de Pilates. Você não posta isso no ambiente da caixa de texto do fichário. Você vai fazer essa atividade, vai colocá-la como anexo, vai mandar ela como anexo, tá certo? Você faz no Word, faz bonitinho e depois você vai lá e anexa, não copia e cola, você anexa como documento, tá? Porque senão você vai travar o seu fichário, eu não vou poder corrigir, não vou poder te dar nota, você vai perder a atividade. Tá claro isso? Avisa seus colegas, seus amigos e também os inimigos, tá certo? Que se houver dentro do curso, para que eles não façam isso de maneira errada. Vai ser colocado como anexo, beleza?
Eu vou até mandar isso amanhã também no Corretec. O material poderá ser um cartaz, um panfleto digital, um folder, uma publicação para as redes sociais. Caso eu estou só com o celular, meu computador está arrumando, meu computador pifou. Acontece, não tem problema. Veja os recursos que você tem no celular, que são possíveis. Mesmo que a atividade fique um texto simples, eu considero, tá? Talvez você não pode ter a melhor nota, mas não vou deixar você com a pior nota também, tá claro? Né? Então, veja o que você pode fazer dentro das suas possibilidades, que eu respeito muito isso. Ou você faz um negócio bem feito, um cartaz e tal, e você tira uma foto e manda foto, como anexo, dentro do fichário, uma foto. Você montou lá um cartaz, pegou uma folha de sulfite, montou, desenhou, você tem habilidade, não sei o quê. Você, sei lá, fez um negócio, mandou imprimir, tirou foto e, e manda para mim. Eu aceito, com todo carinho, tá certo? Então, depois explique brevemente por que escolheu esse formato e de como ele pode contribuir para alcançar o público que Mariana deseja atender. Tá? Você está fazendo um trabalho aqui de administrador, você está fazendo um trabalho aqui de marketing, propaganda, tá certo? E aí, essa é a nossa atividade do fichário. Do debate, eu nem vou comentar, porque o debate é sempre aquele ponto de vista, né? Que você vai ter sobre o assunto, também vai ter que usar, né, da sua capacidade ali de interpretação, vocabulário técnico. Então, só vou dar uma pinceladinha aqui no debate para você. Também está bem básico, bem assim, né? Eu falo básico, é no bom sentido, tá? É um básico que é o que acontece na vida real, nas empresas, né? A gente ficar rebuscando as coisas, indo muito para a parte assim, do didático imaginário, porque nós estamos trabalhando um curso técnico, e aqui nós estamos trabalhando a ideia que acontece no mundo corporativo. Aqui tem a história do post-it, você vai ler a história do post-it, tá? E aí o que se pede? Agora é com você. Pense em um produto ou serviço, aplicativo ou tecnologia que você utiliza no dia a dia e que considera uma inovação. Na sua opinião, qual problema essa inovação resolveu e por que ela pode ser considerada resultado de uma atitude proativa e de um bom planejamento? Justifique sua resposta. Mediante o vídeo que você viu da história do post-it, você já vai se tocar do que se trata, tá? Então, como eu falei para você, é uma questão aqui de uma interpretação muito pessoal, de uma vivência sua em particular, da sua interpretação do texto do post-it. Você vai responder aqui esse questionamento que foi colocado a você, tá certo? Eles pedem que se você fizer uma postagem só, a sua postagem do que está sendo pedido, beleza, é R. Se você comentar duas postagens do seu colega, mais uma sua, mais duas do seu colega, é B, são três. E se você fizer quatro postagens, que seriam três comentários dos seus colegas e a sua pessoal, né, do texto que está sendo colocado aqui, a sua resposta pessoal, você vai ter MB. Então, entre, como diz aqui, igual ou superior a 4 vezes durante a semana, essa postagem, né? Você tem MB. Pessoal, faz três aí, se tiver incentivado, faz quatro, não precisa fazer cinco, seis, sete, não há necessidade para isso, tá? Eu gosto muito de conteúdo, tá? E conteúdo não precisa falar muito, você tem que falar o necessário, o devido, com a fundamentação técnica, tá ótimo, tá? Vocês vão ver que a agenda 2 eu já corrigi todos os fichários, foi MB de cima e embaixo, com algumas poucas exceções, que respondeu de maneira muito objetiva. E muitos eu falei, foi objetiva a sua resposta, mas estava consistente, né? Estava com o foco do assunto em questão. Poucos tiveram B, que é uma excelente nota também, diga-se de passagem. Mas foi muito reduzido, uma resposta muito reduzida. Aí eu mandei como seria a resposta da atividade, porque pelo mediador, né? Se eu fosse o aluno, como eu responderia essa atividade com vários critérios técnicos, ok? Pessoal, até o presente momento, nessa vida que nos cerca, é isso que eu estou aqui colocando a vocês. Agora eu vou voltar aqui, vou puxar a lista de chamadas só um minutinho. Nós temos aqui 38 pessoas. Muito obrigado pelo carinho da presença de vocês, ok?
Muito obrigado mesmo, tá? Baixei a lista de chamada. Se alguém tiver alguma pergunta diante do nosso contexto, alguma dúvida, estou aqui à disposição. Caso não tenha, eu quero agradecer carinhosamente as 38 pessoas que estão, como Alexandra Pupa, Alexandra Alepupo, Alexandra Pupo, Alexandra Costa Alves, Ana Júlia Lara, da Silva Andréia, a Rani Caroline dos Santos, a Aniele Cristina, o Carlos Daniel, a Cíntia Silene, a Elionete, perdão, a Elisângela Aparecida, a Flávia Beatriz, a Gabriela, a Gabriela, a Giovana Mendes, a Janaína Alves, a Jennifer Miranda Feliciano, o João Vitor Tibúrcio, o José Augusto, tá? E aí tem a Mariane Moura de Souza e tem a Diori de Castro, né? Também estão aqui conosco, ok? Então, muito obrigado. A Cíntia Silene levantou a mão. Pode falar, Cíntia. Obrigado, Júlia Victoria, pelo coraçãozinho. Cíntia, você levantou a mão. Não quer falar nada? Deixa eu ver aqui se tem alguma palavra aqui no chat. De repente está sem coisa. Tá, boa noite. Obrigado. Boa noite a vocês também. Se ninguém tem nada a dizer, então pode ir saindo, então, tá bom? Obrigado pela participação de todos, pelo carinho aqui. E qualquer dúvida, me chama lá no Correio Tec, que eu estou aqui para ajudar. Amanhã, a partir das 9, estamos lá com força total. Tá bom? Muito obrigado por todos, viu? Pelo carinho, pela atenção e boa sorte a todos. Faça o simulado, faça o fichário o debate e faça a atividade do jogo quando tiver. O resto não faça nada que não vai te ajudar muito, não. Você vai perder mais o seu tempo. O seu tempo tem que ser para estudar e passar na prova. Eu quero fechar esse semestre com todo mundo aprovado, se Deus quiser. Usando de falar amém, tá bom? Um abraço carinhoso a todos. Obrigado pela participação. Uma boa noite.